Hoje nós vamos estar falando sobre oração. Qual a posição ideal para orar? E aí, galera que tá ligado no canal, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Diego Freitas. Eu lembro que quando eu comecei a ir para a igreja, eu imitava as pessoas que estavam ao meu redor, né? Então, às vezes, as pessoas estavam orando no banco da igreja sentado, eu orava sentado, e semelhante, orava também ajoelhado. Sempre fiquei na dúvida, mas será que existe uma posição certa? Porque tem gente de pé dentro da igreja orando, tem gente ajoelhado, tem gente sentado. Por isso, fui na Bíblia dar uma olhada e pesquisar como as pessoas foram relatadas, né, no seu momento de oração. Então, vamos conferir? Primeiro momento, assim, que eu quero citar é quando Jesus contou uma parábola, né, sobre o fariseu e o publicano. Ali na parábola, Jesus diz que eles se encontravam em pé, orando a Deus, né? Jesus mostra a diferença ali da oração, os dois. Jesus, ele é claro em deixar relatado que os dois estavam em pé orando, né? Se Jesus colocasse ali no exemplo um numa posição e o outro numa outra posição, as pessoas ali poderiam usar isso como um pretexto para distorcer o que Jesus disse. Mas Jesus já dá um exemplo claro para que as pessoas saibam que o que foi falado ali no exemplo das orações é que era o principal. No caso, o fariseu, ele falava, né, a Deus que ele jejuava, que ele fazia, né, as ações dele ali, que ele era um homem justo e que ele não era igual ao publicano. Ou seja, ele sempre arrumava justificativa de o porquê ele ser tão bom ali na presença de Deus. Na verdade, ele não era justificado na oração dele, ele se justificava na oração. E o publicano, por sua vez, ele orava em pé, olhando para baixo, dizendo que ele não era nem digno de olhar para os céus, porque ele era miserável. E aí Jesus fala que este publicano desceu justificado para sua casa e não o fariseu. Então, no exemplo ali que Jesus dá, eles estavam em pé orando. Já vemos um exemplo de uma pessoa orando em pé. Você vai ver esse relato em Lucas, no capítulo 18, no versículo 11 e 13. Uma outra passagem interessante para se observar é que quando o rei Ezequias ele estava doente, ele estava enfermo, Deus mandou o profeta Isaías ir falar com ele. E Ezequias ele estava, né, deitado no seu leito ali, enfermo, doente. O profeta Isaías, amando de Deus, falou: olha, rei Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, essa doença vai te matar. Então, quando Isaías sai, o rei Ezequias ele vira para o lado e começa a chorar, a lamentar e a clamar a Deus e a orar e a falar com Deus. Detalhe, ele estava ali deitado. Então, vemos um exemplo de uma pessoa que estava enferma e orou deitada. E a oração de Ezequias foi atendida, que Isaías estava voltando embora para casa e o Senhor já falou com Isaías. Falou: Isaías, volta e fala com Ezequias que eu ouvi a oração dele e que vou acrescentar mais 15 anos de vida. Então, vemos um exemplo de uma pessoa que estava deitada, orando a Deus e foi atendida a sua oração. Uma outra passagem que podemos observar é quando Jesus ele, né, celebra a ceia ali, né, no dia da Páscoa, junto com seus discípulos, e então eles cantam um hino e vão para o jardim do Getsemane. E ali no jardim do Getsemane, Jesus e os discípulos, né, vão orar. Aí Jesus deixa um grupo numa certa ponto, leva 3, né, dos discípulos junto com ele, deixa em outro ponto mais próximo dele e se distancia mais um pouco. E a Bíblia diz que Jesus ali ora ajoelhado, de joelhos. Então vemos o próprio Jesus orando de joelhos. O mesmo Jesus que deu o exemplo na parábola do fariseu e o publicano orando em pé. Quando vemos em Atos, no capítulo 9, no versículo 40, e no capítulo 20, versículo 36, podemos observar Pedro e Paulo, né, nessas duas passagens, cada uma em uma passagem citada, orando de joelhos, né? Ali é mencionado isso. Outra pessoa mencionada orando de joelhos é Daniel. O rei ele decretou que por 30 dias não pudesse ninguém adorar nenhum deus, mas Daniel ele vai nessa questão, desobedece ao rei e no seu quarto todo dia
por 3 vezes ele orava de joelhos, como era de costume. Isso é relatado em Daniel no capítulo 6, no versículo 10. Outra passagem também que a Bíblia menciona é quando Jesus ele disse que os discípulos deveriam esperar a descida do Espírito Santo quando eles estavam orando, né? E esperando o Espírito Santo. A Bíblia diz que todos estavam assentados, né? Os 120 estavam assentados ali. Então, quando eles estão nesse momento, né, de espera, eles estavam ali no momento assentado. Nós podemos observar nessas passagens, né, que independente da posição que a pessoa tá, se é sentado, deitado, de joelho, de pé, o que mais conta é o que você fala a Deus e a verdade que isso é, naquilo que você fala, em que posição você se coloca diante de Deus, né? Que nem no caso do exemplo do fariseu e do publicano. Porém, quando nós pensamos assim, numa questão de reverência, numa questão de respeito, né? Numa questão de reconhecimento de autoridade, orar de joelhos é a forma mais honrosa, vamos dizer assim, de se expressar. Então, acredito que é por isso que as pessoas têm o hábito de orar ajoelhado. E você? Como que você tinha o hábito de orar? Deixa aqui no comentário se você aprendeu alguma coisa e se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações do sininho. Até o próximo vídeo.